Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Peixoto, sou professor do Centro Universitário MEPAC e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre embriologia e histologia do sistema digestório. Então a ideia é a seguinte, eu vou passar um primeiro videozinho aqui para a gente entender um pouquinho da embriologia e em seguida a gente entra na histologia desse sistema. Claro que aqui a gente vai focar as principais observações, tudo bem? Espero que vocês gostem. Então olha só. Durante o desenvolvimento do sistema digestório, a gente tem o desenvolvimento da face. Então aqui você está observando um embrião de 24 dias, e aqui é a visão ventral desse embrião, e aqui é uma visão lateral desse embrião. Nesse embrião de 24 dias a gente tem a proeminência frontonasal, e aqui o estomadeu, que vai ser a abertura do sistema digestório, ou seja, será responsável pela formação da nossa boca. Além disso, a gente tem a proeminência maxilar, tudo bem? Que também é entendida como arco faríngeo 1. E a gente tem a proeminência mandibular. Então a gente tem a proeminência maxilar, mandibular e a proeminência frontonasal, certo? Depois a gente tem o arco faríngeo 2, tá? E o que vai acontecer? Dá uma olhada nisso, então, acho que fica mais claro pra gente. Aqui a gente está com a proeminência frontonasal. Depois a gente tem duas proeminências maxilares, claro, uma de cada lado. Depois a gente tem a proeminência mandibular e logo embaixo, em vermelho aí, né, a proeminência cardíaca. Essas voltinhas visualizadas em uma visão lateral, isso são os arcos faríngeos, tá? E olha que legal que vai acontecer. Durante o desenvolvimento do embrião, existe o aparecimento, né, das placas nasais, né, os placoides nasais, e lateralmente a gente vê o nosso primórdio dos nossos olhos. Então, olha a proeminência frontonasal crescendo, proeminência maxilar e mandibular, numa visão lateral o olhinho, né, sendo desenvolvido, os arcos faríngeos, né, com processo maxilar e mandibular. Então, aqui você está visualizando, né, as narinas, os olhos. Perceba que os olhos são laterais, tá? E aí a gente tem uma coisa que é muito legal. Ó, essa é a proeminência nasal lateral e aqui é a proeminência nasal medial. Claro, a gente visualiza isso dos dois lados. Você vai perceber que essa proeminência nasal medial ela vai se fundir, né? Elas vão se encontrar formando o septo nasal. Então, um embrião de 33 dias. Né? Agora a gente já começa a observar o acústico externo, né, auditivo. Perceba a fusão, né, que vai acontecer. O olhinho já está indo para a posição ventral. Então, ó, a aurícula foi formada, os olhos já estão na posição ventral. Aqui a gente tem as proeminências nasal sendo fundidas. Um pouquinho mais de detalhe. E aí você já tem a face da criança com uma visão, uma visualização muito mais humanoide, né? E aí a gente já está na 14ª semana do desenvolvimento embrionário. Tudo bem? Uma observação que é importante é o seguinte. Quando a gente está visualizando, então, o crescimento maxilar, mandibular e a fusão das proeminências nasais, tanto laterais quanto mediais, a gente tem que pensar na formação do nosso palato, que seria o céu da boca. Quando você tem, no desenvolvimento embrionário, alguma falha nessa fusão maxilar, né, junto com a região da proeminência nasal medial, você tem o famoso lábio leporino. Então a gente vai perceber agora como que isso acontece, né? Então a gente vai ter duas visões, ó, uma visão lateral
e do lado de cá do nosso vídeo a gente vai perceber o aparecimento de uma outra situação, mas aqui, ó, você está visualizando a cavidade nasal, o palato primário, a cavidade oral e a nossa língua, tá? Perceba que é justamente nessa cavidade nasal que vai aparecer os seios nasais, né? Tudo bonitinho. Então, olha, a gente faz um corte transversal dessa brincadeira. E aí, o que você está visualizando aqui? Perceba que nessa visão coronal, a gente está percebendo, a gente vai perceber aqui na parte de baixo a nossa língua, tá? E você vai perceber que a gente vai ter uma separação do sistema respiratório e do sistema digestório. E é isso que a gente está vendo, ó. Olha aqui para a região azul. Então a gente tem o nosso palato primário e a gente tem os processos palatinos, tá bom? Isso aqui vai ser a nossa gengiva e aqui é o nosso septo nasal. Então esse septo nasal é isso aqui, ó. Essa partezinha, então esse é o septo nasal. Você vai perceber que o processo palatino, junto com o palato primário, irá crescer e aí vai separar a nossa língua, ou seja, o sistema digestório, do nosso sistema respiratório. Então, é isso que está acontecendo, ó. Você vai visualizar aqui os crescimentos a partir de agora. Então tá lá, esse é o céu da boca, ó. Então você está vendo o palato primário e os processos palatinos se desenvolvendo. Muito bonitinho. E, consequentemente, separando o sistema digestório do sistema respiratório. Quando alguma coisa acontece, ou seja, existe uma má formação, né, desses processos, desse fechamento do processo palatino mais o palato primário, a criança nasce, então, com lábios leporinos. Tudo bem? E aí o sistema digestório se comunica com o sistema respiratório. Tá. Então, numa outra visão, a gente está percebendo exatamente isso. Ó. Então você tem a protuberância frontal, e aí você tem os processos, né? Maxilar superior, o processo do segmento intermaxilar superior, tá? E o processo mandibular. Esses processos maxilares, eles irão se fundir com o segmento intermaxilar superior. Se essa fusão não acontece, você tem o que a gente chama de lábios leporinos. Então, numa visão embriológica, aqui eu estou pensando no embrião de 33 dias, você está vendo lá a proeminência frontonasal, né? Isso aqui são as nossas narinas. Aí você tem a proeminência maxilar dos dois lados e aqui, ó, a mandibular. Entre a mandibular e a maxilar, ou seja, essa região, você está visualizando justamente o estomodeu, ou seja, é o primórdio da nossa boca, tá? Os olhos estão nas laterais, então a gente não consegue visualizar os olhos aqui nessa foto. Bem, e aqui você está visualizando a mesma foto numa visão um pouquinho mais lateral de um embrião de 41 dias. Onde você tem aqui, ó, EST seria o estomodeu, tudo bem? A nossa proeminência maxilar e proeminência mandibular. E aqui, ó, as nossas narinas, né? A medial e a lateral. Então, quando você tem a fusão do processo maxilar com as narinas mediais, você tem o fechamento do palato. E quando isso não acontece, mais uma vez, você tem, então, o lábio leporino. Tudo bem até aqui? Agora a gente sai dessa visão inicial da face e aí a gente vai agora para um processo histológico. Tudo bem? E aqui, claro, eu vou mostrar para vocês aquilo que realmente nos interessa. Bem, que é a língua. Quando você olha para a língua, a gente vai ter várias papilas, que a gente chama de papilas gustativas, né? 3 principais papilas. Bem, você tem as papilas circunvaladas, e a gente vai ver a histologia delas agora mesmo, as papilas foliáceas e as papilas fungiformes. Além dessas 3 papilas, circunvaladas, foliáceas e fungiformes, você vai visualizar também as tonsilas linguais. Essas tonsilas linguais, elas fazem parte do sistema imunológico, né?
Bem, é importante que você entenda que a nossa língua é musculatura estriada. Então, a contração da nossa língua ela é voluntária. Beleza? Além disso, essa região que você está vendo da língua é a região dorsal. Então, se você estiver aí pensando na sua língua, se você coloca a língua para fora aí, você vai perceber que o que você está vendo, né, em frente ao espelho, é a região dorsal. Se você levantar a língua, então, né, a parte das costas da língua, vamos por assim dizer, seria a região ventral. Então, para você pensar na língua, você tem que colocar ela no céu da boca. Beleza? Aí onde está as papilas, então, a gente entende que é a região dorsal e a outra parte seria a região ventral. O que a gente está vendo aí nessas papilas? Bem, aqui tem um corte histológico disso. Essa primeira figura, que eu estou chamando ela de letra A aqui, ó, são as papilas filiformes. Então, aqui você está vendo, então, ó, isso são as papilas filiformes, tá? É um tecido estratificado, beleza? Existe queratina nesse tecido. Logo abaixo desse tecido, você tem tecido conjuntivo, né? Denso. E depois a musculatura estriada. Perceba que nessa primeira, que são as papilas filiformes, você não tem o botão gustatório, ou seja, você não sente sabor. Além dessas papilas, você vai visualizar as papilas fungiformes e as circunvaladas. Então dá uma olhadinha para isso, ó. Isso é uma papila fungiforme. E essas setinhas em azul está destacando justamente isso aqui que eu estou circulando agora. E isso que eu estou circulando agora se chama botão gustatório, ou seja, é a partir daqui que você entende o sabor. Então você tem que lembrar que a molécula de sabor poderia ser doce, salgado, amargo, azedo. Quando elas encontram esses botões gustatórios que estão em algumas papilas gustativas, você vai ter a sensação de sabor. Da mesma forma, quando você visualiza essa papila, que ela é gigantona, né? A papila circunvalada. Então, aqui existe uma fenda, ó, e é justamente nessa fenda que você vai ter os botões gustatórios, ó, e, consequentemente, a sensação de sabor. Então, a molécula de sabor ela tem que entrar nessa fenda, perceba que existe ela dos dois lados, e aí, quando essa molécula de sabor encontra essas papilas, né, esses botões gustatórios, você tem a sensação de sabor. Tudo bem? Então, quando a gente pensa na sensação de sabor, as papilas circunvaladas, foliáceas e fungiformes são as papilas responsáveis por essa sensação. Perceba que além dessas três papilas, existem as filiformes, né? Então as filiformes está aqui, e nessas papilas filiformes não existe o botão gustatório. Se não existe o botão gustatório, significa que não existe sabor. Para que tenha sabor, a molécula tem que entrar em contato com o botão gustatório nas papilas foliáceas, circunvaladas, etc. Né? E fungiformes. Belezinha? Massa. Agora, voltando para o nosso sistema digestório, no desenvolvimento do sistema digestório, esse outro videozinho vai mostrar para a gente uma coisa que é muito legal. Então, você já visualizou esse vídeo comigo antes, mas vamos visualizar novamente. Então, quando a gente está pensando no desenvolvimento embrionário, nós estamos pensando em um embrião, e aqui eu paro novamente para a gente discutir. Ó, esse é um embrião. Quando você olha para o embrião, você está pensando nisso que eu estou circulando agora. Isso é o embrião, tá? Então você está visualizando aqui, esse azul é a ectoderma intraembrionária. O vermelho que eu estou apontando agora seria a mesoderma intraembrionária. E esse amarelinho seria a endoderma intraembrionária. Isso aqui é a proeminência cárdica, tá? Então essa região aqui, ó, é a membrana orofaríngea, onde a gente vai ter o estomodeu. E essa outra região é a membrana cloacal. Essa cavidade aqui, ó,
é a cavidade amniótica, e essa cavidade aqui embaixo seria a cavidade vitelínica, tudo bem? Que também é chamada de cavidade umbilical. Isso que está em amarelinho aqui, ó, seria o nosso alantoide. Isso é o pedículo do embrião, tá? E aqui você tem o celoma extraembrionário. Bem, lembra que o celoma é uma cavidade totalmente revestida por mesoderma. Então significa que isso que está em vermelho, ó, é mesoderma, e do outro lado, que está em vermelho também, é mesoderma. Então essa cavidade é uma cavidade celomática. E por fim você tem o córion, né? A gente sabe que existe o córion liso e o córion viloso, então a gente vai perceber que esse córion, junto com o pedículo, mais o alantoide, e depois a nossa vesícula umbilical, vai formar tanto o cordão umbilical quanto a placenta. Bem, além disso, quando a gente pensa então nesse embrião, ó, a gente está pensando, eu acabei de dizer isso para vocês, né? Ectoderma, mesoderma, endoderma, córeo, membrana orofaringe. Então todos os nomes estão aí destacados para vocês. E a gente vai visualizar a curvatura do embrião. Ó. Perceba que a proeminência cárdica está indo para a sua região torácica. E aqui a gente tem o início do sistema digestório, ó, né? Então, aqui vai ser o nosso estomodeu. E lá, do outro lado, vai ser a proeminência não, né? A membrana cloacal, desculpa. Então perceba que está existindo, ó, a formação de um tubo. E esse tubo vai ser realmente o nosso sistema digestório, claro. E aqui você tem uma proeminênciazinha que a gente chama de divertículo respiratório. Então é a partir daqui que a gente vai ter a formação de traqueia, brônquios, bronquíolos. Tudo bem? Então tá todas as partezinhas que a gente acabou de visualizar. E agora a gente tem um corte transversal disso. Onde você está visualizando o embrião trilaminar, que é isso, ó. Prazer, embrião trilaminar. Então você tem, mais uma vez, a ectoderma intraembrionária, o que está em branquinho, mesoderma mesenquimal. Isso que está em vermelho, a gente vai perceber que vai diferir em 3 regiões, né? Mesoderma paraxial, intermediária e lateral. E a nossa endoderma. Perceba que essa endoderma ela vai formar um tubo, que é o nosso tubo do sistema digestório. Essas duas bolotinhas que apareceram é a nossa artéria aorta dorsal. Então perceba que a gente está visualizando a formação aqui de um tubo. E aí a gente para de novo, ó. Então, o que a gente está vendo aqui? Isso aqui vai ser a nossa cavidade amniótica. Isso que está em azul seria o nosso tubo nervoso dorsal. Isso que está em vermelho seria a nossa mesoderma paraxial, que formou os somitos, né? Isso aqui seria a nossa mesoderma lateral não, desculpa, mesoderma intermediária, também chamada de gononefrogênica. O que está em verdinho seria o nosso processo notocordal. E essa boladinha vermelha aqui seria a nossa artéria aorta dorsal. Aqui a gente tem o nosso celoma intraembrionário. E esse tubo, ó, é o tubo do sistema digestório. Tá bom? Perceba que existe aqui agora a nossa artéria mesentérica dorsal. E a gente vai visualizar isso agora mesmo. Tá. Então agora numa visão lateral, né? Então você está vendo aqui, ó, justamente o estomodeu. Depois você vai ter, lembra dos arcos faríngeos? Então essa região vai ser dos arcos faríngeos. Depois você vai ter aí, né, um tubo, que vai ser o nosso esôfago. Perceba que isso é o divertículo respiratório, então a partir daqui você vai ter a formação da traqueia, brônquios, etc. E aqui, ó, é a formação do nosso estômago, tá bom? E é isso que a gente vai visualizar agora. Então, quando a gente está pensando na formação do nosso estômago,
a gente está visualizando lá, ó, a artéria aorta dorsal, tudo bem? O mesogastro dorsal, aqui vai ser o nosso mesogastro ventral, isso é o fígado. Perceba que você está visualizando aqui, ó, o nervo vago direito e o nervo vago esquerdo. E aí a gente vai perceber que existirá uma rotação no sentido horário, tá bom? Essa rotação vai permitir um reposicionamento do nervo vago direito e esquerdo. Então, aqui vai ser o nervo vago direito, ó. Aqui é o nervo vago esquerdo, e perceba que ele vai ficar numa posição ventral e dorsal. O mesogastro está crescendo, ó, e esse mesogastro dorsal, nele vai surgir o baço e vai surgir também o nosso pâncreas. Tudo bem? Então tá lá, ó, o baço, o pâncreas e aqui o nosso fígado. Perceba que o nervo vago direito agora ele é dorsal e o nervo vago esquerdo agora ele é ventral. E aqui seria a luz do estômago. Tá. Depois disso, a gente tem um reposicionamento, né? Então, a gente vai ter a fusão, né, dos nossos mesogastros com as paredes abdominais. E aqui ficou um pouco mais claro a posição, né, dos nossos órgãos. Então, você está vendo aqui, ó, a nossa medula vertebral, tudo bem? Então, isso que está em branquinho está formando as nossas vértebras e parte das nossas costelas. Então, isso aqui seria parte das nossas costelas, né? Depois você tem os rins, direito e esquerdo, eles são provenientes, lembra? Da nossa mesoderma intermediária, também chamada de gononefrogênica. Aqui a gente estaria visualizando a nossa artéria aorta dorsal. Esse seria o pâncreas, esse seria o baço, esse seria o estômago e aqui seria o nosso fígado. Tudo bem? Perceba que nessa discussão você tem o nosso mesogastro dorsal. Entre o baço e o estômago, a gente tem a bolsa omental. Aqui você tem o nervo vago direito e aqui o nervo vago esquerdo. Depois você tem o fígado e aí você tem o ligamento que a gente chama de ligamento falciforme, que vai ligar o fígado à parede ventral do nosso abdômen. Então, quando a gente está pensando nessa bolsa omental e no crescimento estomacal, ó, a gente está visualizando então esse estômago, né, esse tubo. Perceba que ele vai ter um crescimento, ó. Então a gente chama de curvatura maior e curvatura menor do estômago. E aí você está visualizando a nossa bolsa omental. Tudo bem? E aí você está visualizando o crescimento estomacal, ó, né, a formação do nosso estômago. Então isso aqui é esôfago, né? Aqui vai ter um esfíncter cárdico e pilórico. Então esse vai ser a nossa curvatura maior do estômago, aqui seria a curvatura menor, e lá atrás, ó, o nosso intestino delgado, né? O começo do intestino delgado, que a gente conhece como duodeno. Tudo bem? Então, reposicionando, ó, você está visualizando lá o fígado, o pâncreas, o baço e a bolsa omental. Beleza? E aqui o nosso estômago. Agora, quando a gente olha para o sistema... Agora, quando a gente olha para a histologia do sistema digestório, o que você está visualizando aqui é um corte transversal de esôfago, onde a gente está percebendo o seguinte, ó. No nosso número 1, aqui seria a nossa luz do esôfago, então é por aqui que o alimento está passando, tudo bem? O nosso número 2, ó, seria o epitélio da mucosa. O nosso número 3 seria a submucosa.
E o nosso número 4, perceba, existem algumas glândulas, e a gente chama isso de glândulas da mucosa. Bem, o nosso número 5 é musculatura, tá? E aqui a gente está pensando em musculatura lisa. E além disso, nessa musculatura lisa você vai ter o músculo liso circular, então ele está literalmente, né, circulando, e o músculo liso longitudinal. Bem, o que é importante a gente visualizar? Quando a gente pega um pouquinho mais de detalhe, a gente vai perceber que o epitélio da mucosa é um epitélio cúbico nessa região, indo para o pavimentoso, na região da luz. Então, ele vai modificando de cúbico para pavimentoso. Logo abaixo desse epitélio, você está visualizando lá a muscular da mucosa, né? E a nossa lâmina própria. Perceba que aqui, ó, então aqui seria a luz, né, do esôfago, não existe proteção. O que significa isso? Se os ácidos, então se a gente pensasse lá no sistema digestório, né? Estou aqui representando só para você lembrar. Se a gente pensasse lá no sistema digestório, a gente estaria justamente nessa região de esôfago. Quando o alimento ele volta, então o esfíncter cárdico não consegue segurar o alimento, esse alimento traz consigo ácido clorídrico. Quando esse ácido clorídrico ele encontra a parede, né, as células pavimentosas do epitélio do esôfago, existe uma dissociação do ácido clorídrico em H+, mais Cl-, e essa dissociação libera energia na forma de calor. E esse calor, ele literalmente queima. E aí você tem aquela sensação, né, do refluxo, que é uma sensação de queimação, porque literalmente está danificando as células pavimentosas do epitélio esofágico. Tudo bem? Então, você vai perceber que no estômago existe uma mudança nisso. Bem, então, quando você está na junção gastroesofágica, o que você está percebendo? Vamos ver se você consegue visualizar isso bem. Ó. Se eu passasse um traço aqui, ó, você iria perceber o seguinte. Essa região seria esôfago, e essa outra região seria estômago. Perceba que o epitélio muda. A gente tem um epitélio aqui estratificado, cúbico, indo para o pavimentoso, e aqui eu tenho um epitélio simples. Perceba que é uma única camada de células. Se você lembrar, aqui a gente tem basicamente 3 células importantes, né? A célula parietal, principal e a mucosa. E aí cada uma delas sendo responsável pela produção de algum determinado componente do suco estomacal. Bem, então perceba que existe uma diferença, né, de epitélio, uma mudança de epitélio. E essa mudança de epitélio a gente chama de junção gastroesofágica. Então está juntando o estômago com o esôfago. Além disso, essas células, então, elas têm uma proteção. Não sei se você está vendo aqui, ó. Isso a gente chama de mucina gástrica. Essa mucina gástrica, que está nessa região, perceba, né? Aqui é um corte histológico, então a gente perde um pouco dessa mucina gástrica. Você vai perceber que essa mucina gástrica ela protege as células principais, parietais e da mucosa contra a ação do ácido clorídrico. O que não acontece
no tecido estratificado pavimentoso. Então, além disso, você tem glândulas esofágicas, ó, logo abaixo aí do epitélio, tá bom? Você está visualizando aqui glândulas estomacais, né, que vão liberar aí na fosseta gástrica o suco gástrico. E logo abaixo disso a gente tem, então, a nossa mucosa muscular. Belezinha, queridos? Acho que você entendeu. Agora, quando a gente está chegando lá do outro lado do estômago, no final do estômago, a gente tem a junção gastro-duodenal. Lembra que na junção gastro-duodenal você tem um esfíncter, né, que a gente chama de esfíncter pilórico. Então, se eu desenhasse aqui mais uma vez, ó, o nosso sistema digestório, lembra que você tem dois esfíncter. Esse primeiro esfíncter é o esfíncter cárdico e do outro lado você tem o esfíncter pilórico. Bem, tanto o cárdico quanto o pilórico, ele está relacionado com a junção gastroesofágica, que seria aqui na parte de cima, com a junção gastroduodenal, que seria aqui na parte de baixo. Nessa junção gastroduodenal, ó, você também tem mudanças, né, das vilosidades, e a gente vai perceber isso agora mesmo. Então aqui, ó, você está visualizando estômago, e aqui você está visualizando duodeno. Então isso é estômago, e isso é duodeno. Tudo bem? Então isso aqui é a primeira parte do nosso intestino delgado. E aqui você está visualizando uma muscular, ó, bastante avantajada, perceba. E essa muscular bastante avantajada é justamente um corte, né, do esfíncter gastroduodenal, que também a gente chama de esfíncter pilórico. Então a gente estaria visualizando uma partezinha do esfíncter, né? Então eu tinha feito um cortezinho aqui, ó, para a gente visualizar esse esfíncter pilórico, tá? Que bonito que é isso, né? E aí, quando você visualiza agora as vilosidades e as microvilosidades intestinais, você tem uma coisa muito legal, que é o seguinte. Então, ó, quando você olha para isso, ó, você está vendo um epitélio simples, tá? Essas bolotinhas é o núcleo das células, beleza? E isso seria uma vilosidade, ó. Aqui seria outra vilosidade, aqui seria mais uma vilosidade, e assim sucessivamente. Belezinha? O que vai acontecer? Se você pega agora uma única célula, você vai ter as microvilosidades. Por que você tem que entender isso? Bem, porque quando chega, né, o alimento no seu intestino, esse alimento ele vai ser captado pelas células. Tudo bem? Então vai ser um transporte do nutriente para as células. Então as microvilosidades aumentam a área de superfície, consequentemente facilita o processo de absorção. Como assim? Essa é uma eletromicrografia, ó, mostrando para vocês uma célula, na verdade aqui é mais de uma célula intestinal, onde a gente está percebendo agora as microvilosidades. Então aqui seria uma célula, ó, tá? E aí você está visualizando agora aqui, ó, uma projeção da membrana plasmática. E essa projeção da membrana plasmática é o que você entende como microvilosidades. Então, enquanto centenas de milhares de células formam as vilosidades, e isso já aumenta, claro, a superfície de absorção, uma única célula também tem vilosidades, só que quando você está trabalhando com uma célula, você está pensando nas microvilosidades intestinais. Beleza? Acho que você entendeu, né, a diferença das micro para as vilosidades. Então, quando você tem lá os nutrientes,
esses nutrientes eles serão captados e aí entra na célula intestinal, é processado e depois é absorvido, ou seja, depois disso ele vai para a corrente sanguínea. E aí da corrente sanguínea, esse nutriente ele vai ser direcionado para as nossas células, né? Então, se for glicose, carboidrato, vai ser dissolvido no próprio plasma, porque a gente sabe que esse carboidrato ele tem muita hidroxila, não é isso? Se for ácido graxo, você vai ter que produzir os quilomicrons, então aqui é dissolvido, aqui é quilomicron. E se for os aminoácidos, ele também vai ser dissolvido no próprio plasma. Então, enquanto aminoácido e carboidrato é dissolvido no plasma, os ácidos graxos, na verdade na forma de triacilglicerol, vai chegar, né, na nossa via endógena a partir dos quilomicrons. Tudo bem? Lembra que a via exógena é da boca até o intestino, da boca ao intestino delgado e do intestino delgado ao fígado. E do fígado para frente seria a via endógena. Então, até chegar no fígado, você está levando essa gordura a partir dos quilomicrons. Belezinha, queridos? Massa. Agora, voltando para a parte embriológica do processo, vou pegar aqui onde a gente tinha parado. Então, a gente tinha parado exatamente aqui, né? E agora a gente continua essa discussão, ó. Então, quando você está pensando agora, mais uma vez, na parte embriológica, a gente está pensando na formação agora, né? Do desenvolvimento do fígado, do baço, dos rins. Lembrando, claro, rim é sistema excretor, mas ele está formando exatamente nessa mesma hora. Intestino delgado, intestino grosso, e aí você vai visualizar que essa região é uma região conhecida como cloacal, né? Então a gente vai ter alguns septos para separar o sistema digestório do sistema urinário / excretor. Então a gente vai visualizar isso agora. Então tá aqui o nome de tudo, isso que eu acabei de falar para vocês. E olha só, o que você está visualizando nessa imagem? Então, isso aqui ó, vai ser o nosso fígado, isso vai ser o estômago, aqui vai ser o nosso pâncreas, isso vai ser a nossa vesícula biliar. Do lado da vesícula biliar a gente vai encontrar a cabeça do pâncreas, e aí no processo de rotação a cabeça do pâncreas se junta ao corpo do pâncreas. Isso seria o nosso duodeno, e aqui o desenvolvimento do intestino delgado. Perceba que esse intestino delgado ele vai lá e extravasa no cordão umbilical. A gente vai visualizar isso. Tá? Então é isso que a gente vai observar agora, essa região, para você entender ela com um pouquinho mais de detalhes. Bem, então tá lá, o fígado, a vesícula biliar, essa aqui seria a cabeça do pâncreas e aqui seria o corpo do pâncreas. A gente chama de botão dorsal do pâncreas e botão ventral do pâncreas. E aqui o nosso estômago. Olha o que vai acontecer. A partir de um processo de curvatura, visualizando, nós vamos ter um processo de rotação, onde a cabeça do pâncreas, que era ventral, está indo para a região dorsal. E aí você tem a fusão da cabeça do pâncreas com o corpo do pâncreas. Tudo bem? E aí você está visualizando aqui o nosso duodeno. Então aquela curvatura do duodeno tem um sentido, né? Que é para a gente visualizar a fusão da cabeça com o corpo do pâncreas. Então, em mais detalhe agora, né? Você vai visualizar isso agora numa visão dorsal do processo, ó. Agora numa visão lateral, né? Corpo do pâncreas, cabeça do pâncreas, vesícula biliar e nosso fígado. Fizemos aí ó, um corte
transversal, onde a gente está visualizando ó, duodeno, corpo do pâncreas, cabeça do pâncreas, ou seja, região ventral, região dorsal. E a partir da curvatura, ó, tudo bem? É uma curvatura, perceba, no sentido horário. A cabeça do pâncreas se funde com o corpo do pâncreas. E aí os ductos pancreáticos acessórios e principais são visualizados. Tudo bem? Que bonitinho, né? Além disso, quando a gente está pensando, então, ó, no processo de rotação, você está vendo aí o nosso pâncreas, tá? O duodeno, e aí você está visualizando o processo de rotação que vai acontecer no sentido horário, tá bom? E aí, consequentemente, você está levando o pâncreas para uma posição retroperitoneal, tá? Junto com o nosso duodeno. Agora, quando a gente pega o nosso intestino delgado, você vai perceber que existirá o crescimento e a formação do intestino delgado e do intestino grosso. Então, aqui seria o duodeno, ó. Esse seria o intestino delgado, né? E daqui, o intestino grosso. Se você lembrar, o nosso intestino delgado, ele é dividido em 3 partes, né? Duodeno, jejum e ilho. E o intestino grosso também é dividido em 4 partes, né? Que é o cólon ascendente, transverso, descendente e a curva sigmoide. Né? Depois você tem o reto e o ânus. Perceba que aqui ó, é o nosso cordão umbilical. Então o que vai acontecer? Olha que genial que é isso. A gente vai ter o crescimento do intestino delgado, lembra que ele tem lá vários metros, e aí a gente vai começar um processo de curvatura para colocar esse intestino delgado e o intestino grosso nas posições finais. Né? Então, olha o que está acontecendo. Você está tendo uma curvatura anti-horária. Né? Perceba que aqui está tendo extravasamento ó, do intestino delgado lá no nosso cordão umbilical. Depois a gente continua ainda, né? Numa curvatura de mais 90 graus, né, deu 180 então. E aí perceba que agora você está visualizando o intestino grosso sobrepondo o intestino delgado. Depois a gente retrai tudo isso, ó. Então a gente continua lá na curvatura. Então acho que você já entendeu, ó, né? Isso aqui vai ser o nosso intestino delgado, que está em amarelo. Ele tem lá quase 5 metros, né, no adulto. E aqui vai ser o nosso intestino grosso, ó. E olha o que vai acontecer agora. Você vai perceber que os colos vai voltar para a região terminal. Então agora ele vai descer, ó. Olha lá. Pronto. Então agora a gente está visualizando o intestino na sua formação, ou na sua posição final. Então aqui você está tendo o duodeno, depois o jejum, o ilho, aí o sécum, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, curva sigmoide, reto e ânus. Beleza? Para que exista a fixação desse intestino, você vai visualizar várias flexuras, né? E o crescimento do aumento. E aí a fixação, né, desse mesentério ou mental na parede abdominal. Então aqui você está vendo as regiões, né? Do cólon ascendente, cólon descendente, etc. E aí você vai ter a fusão, ó. E consequentemente a fixação do embrião. Do embrião, perdão. Fixação do estômago. Do estômago do embrião.
né, do intestino do embrião, perdão. Então, mais uma vez, você está visualizando isso, a fixação desses omentos. Olha que bonitinho que é. E aí, cada órgão agora se fixando na região. Então, você está vendo o estômago, o pâncreas, o duodeno, cólon transverso, né, porque a gente está num corte assim. E agora, o nosso intestino posterior. Então, perceba que você tem a cloaca, você tem o alantoide, e aqui é importante a gente perceber que agora a gente vai separar o sistema digestório do sistema excretor. Então, esse alantoide ele vai formar um ligamento, né? Depois, o ligamento da bexiga. Aqui você tinha o intestino delgado. E agora você está percebendo isso aqui, ó, que é o septo urocecal. Esse septo vai separar a cloaca. Percebe? Ele vai crescer, esse septo, ó. Estamos cortando aqui para você visualizar. Então, o septo ele vai crescendo, perceba. E aí ele vai separar o sistema digestório do sistema excretor. Quando a gente estiver visualizando o sistema excretor, a gente vai voltar nessa imagem, porque você vai perceber que aqui vai formar bexiga, né, uretra, tá? O ligamento da bexiga. E aqui a gente está visualizando a formação e a separação do intestino grosso com o sistema excretor. Tudo bem? Bexiga e mais o canal uretral. Belezinha, queridos? Tá. Além disso, agora a gente volta para a nossa histologia um pouquinho para a gente visualizar o pâncreas também. O que você está vendo aqui? Aqui você está vendo um corte transversal do nosso pâncreas. Você sabe que esse pâncreas ele é responsável pela produção hormonal, bem como pela produção do suco pancreático. A produção hormonal, então, você vai ter basicamente 3 grupos celulares importantíssimos, né? Que é as células alfa, beta e gama, ou delta, né? Na verdade é delta, do nosso pâncreas. Isso vai estar situado no que a gente chama de ilhotas pancreáticas, que são isso aqui, ó. Isso são as ilhotas pancreáticas. Eu não sei se você consegue perceber, mas ele é um pouquinho mais claro. Então são essas regiões, as regiões responsáveis pela produção dos hormônios, né? Insulina, glucagon e somatostatina. O restante, então, né, é o parênquima pancreático, que será responsável pela produção do suco pancreático. E aí esse suco pancreático ele é liberado lá no nosso duodeno para que aconteça o processo digestório. Então esse suco pancreático ele vai ser liberado no ducto pancreático. E eu não coloquei a foto dele aqui, peço até desculpas, mas liberado no ducto pancreático, né, para que esse ducto pancreático leve esse suco pancreático até o duodeno para que aconteça o processo de degradação de proteínas, degradação de gordura, né, no processo digestório. E os hormônios são liberados na corrente sanguínea. Então você vai liberar esses hormônios na corrente sanguínea. E aí, da corrente sanguínea vai para todas as nossas células, então em situação hiperglicêmica, em situação hipoglicêmica, né, auxiliando lá no sistema digestório, etc. E agora a gente tem o fígado. Então perceba que o fígado ele tem 3 lóbulos. Então, ou 3 classificações para os lóbulos. Ele tem uma ideia hexagonal, ó, de 6 lados, e a gente, quando visualiza, e eu vou te mostrar isso agora mesmo, a gente chama isso de lóbulo clássico. No interior de cada lóbulo clássico, você tem uma veia central.
Se você junta imaginariamente essas 3 veias centrais, né, que está aqui no meio, ó, você tem quem? O lóbulo portal. E se você une 2 veias centrais e a distância entre elas, ó, você tem o ácido hepático. Uma coisa que é importante você lembrar é que nessa região aqui, ó, dessa linha preta, isso são vasos sanguíneos. Então o sangue ele sai das artérias indo em direção à veia central. Então esse é o fluxo sanguíneo. Se a gente pega no maior aumento 2 veias centrais e divide essas veias centrais em regiões que têm mais ou menos o mesmo tamanho, a gente vai numerar essas regiões 1, 2 e 3, como está aí no desenho para vocês, ó. Por que isso é importante? Para você visualizar a viabilidade hepática. Então a região número 1 é a região mais resistente do fígado e com maior capacidade de regeneração quando comparado com a região 2 e com a região 3. Logo, a região 3 é a região de mais difícil regeneração hepática, a região mais sensível. Isso é importante por quê? Porque quando a gente está pensando em esteatose hepática e cirrose hepática, a gente sempre sai da periferia do lóbulo clássico indo em direção à veia central, ou seja, a gente percorre o caminho do sangue, que é exatamente isso. Então o que você está visualizando aqui? Ó? Isso aqui é um lóbulo clássico, né? Então é um corte histológico de fígado, mostrando para você os lóbulos clássicos. Aqui no meio é a nossa veia central. O que significa? Que o sangue sai aqui, ó, das artérias que margeiam o lóbulo clássico, levando esse sangue até a veia central. Acho que você está vendo esses caminhos, ó. Isso são o que a gente chama de sinusoides, né? Então, isso é um capilar sinusoide. E o que você está visualizando na coloração rosa são os hepatócitos. Então, quando o sangue está passando pelos sinusoides, esses hepatócitos captam esse sangue para fazer a metabolização, o metabolismo de primeira passagem, metabolismo de segunda passagem, para controlar a glicemia, para fazer a metabolização de fármacos, né, sei lá, de moléculas que não são legais, para a produção dos sais biliares. E aí, essa veia levará o sangue para o sistema porta-hepático, e lá no sistema porta-hepático, isso vai subir via coração, a partir da artéria cava inferior. Tudo bem? Você vai perceber que também aqui existe, ó, alguns ductos, que a gente chama de ductos hepáticos. E esses ductos hepáticos, eles servem para levar quem? A nossa bile para a vesícula biliar. Então, quando você está pensando no lóbulo portal, você está pensando que a bile está sendo levada para a região, sendo produzida e levada para a região dos ductos hepáticos para levar isso até a vesícula biliar, para que da vesícula biliar isso seja liberado lá no nosso intestino como os sais biliares. Tá bom? E quando você está pensando no ácido hepático, você está pensando no processo do fluxo sanguíneo saindo das arteríolas e indo em direção à veia central, para que exista o processo de metabolização, ou seja, metabolismo de primeira e o metabolismo de segunda passagem. Tá? Claro que é justamente nesse momento que está acontecendo o controle glicêmico, etc. Então o que a gente tentou fazer aqui hoje foi uma pequena revisão, né, tanto da embriologia quanto da histologia do sistema digestório. Acho que você, espero que você tenha gostado dessa nossa discussão, e nas nossas próximas aulas a gente dá um pouquinho mais de detalhe, tá bom? Beijo a todos, muito obrigado e até a próxima.